Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho muito essencial a gente discutir, tanto para o nosso futuro como para o futuro da educação. A gente vai conversar um pouquinho sobre a relação entre política e educação. E para isso, gente, tem um convidado aqui que eu admiro muito. Talvez eu conheça ele mais de longe, a gente tem, nos últimos anos, tem tido um contato mais próximo, mas olha que legal, ele já foi prefeito aqui de Jundiaí, vocês sabem que eu estou aqui em Jundiaí, nessa cidade, e fez uma administração aqui maravilhosa. Mas não é só o fato dele ser prefeito, ele é engenheiro, né? Ele também já foi deputado estadual, mas principalmente, gente, ele também é professor como a gente, né? Pedro Vigardi tem uma visão muito ampla aí sobre o impacto das políticas públicas na educação. E eu combinei com ele que a gente vai começar aqui, começando mesmo com a primeira pergunta. Pedro, como ex-prefeito e ex-deputado, você pôde ver de perto os desafios da educação pública na política. Na sua visão, quais são as maiores barreiras que impedem a implementação de políticas educacionais de qualidade e como a política pode ser transformadora e não apenas um entrave na área educacional? Pedro Vigardi, professor Pedro, com muita honra mesmo e muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma alegria estar aqui com você, falar, né, dessa questão da política e da educação. E eu vivo essa questão da educação por causa da política, né? Eu é claro, dei aula há 10 anos de planejamento ambiental, tive a oportunidade aqui em Jundiaí de ajudar a criar o curso, então me envolvi um pouco também na criação do curso de gestão ambiental, que é uma área que eu amo demais, que é a questão ambiental. Mas por conta da política e do meu trabalho como servidor público, eu me envolvi com a questão da educação, né? Antes, trabalhando como servidor público, mais de 20 anos na Prefeitura de Jundiaí, eu trabalhei na área de planejamento de cidades. Então, a gente discutia também a questão da educação. A educação é um dos pilares também da questão do planejamento das cidades. E depois, como deputado estadual, né, eu me lembro que os grandes debates que eu tive na Assembleia Legislativa foram da educação. A gente, às vezes, atravessava a madrugada debatendo o projeto de educação, porque as pessoas da educação, o pessoal da educação é muito envolvido, né? Os professores estaduais e tal, então eles participavam muito do debate. Então a gente ficava até, às vezes, madrugada lá discutindo educação. E depois, como prefeito, eu tive a oportunidade da gente fazer uma discussão mais profunda ainda sobre a questão da educação. Você me pergunta dos desafios, né, das dificuldades. Eu vou dizer como prefeito aqui, como ex-prefeito de Jundiaí, isso está, inclusive, num livro que nós lançamos, uma obra coletiva escrita por pessoas que estavam no nosso governo, uma obra muito bacana, depois eu vou te entregar pessoalmente também. A gente coloca ali uma questão que eu acho que é fundamental. A educação no governo municipal, assim como as outras áreas, tem um cotidiano que absorve demais, né? A gente fala que a máquina pública ela acaba absorvendo muito as ações da educação. Por exemplo, para você entender mais, a gente criou um projeto chamado Papo Escola, em que a gente discutia a questão da educação, a gente queria envolver as pessoas, tanto os professores, os educadores, mas como também a comunidade. Só que o que surgia eram coisas muito do dia a dia, muito emergenciais, aqueles problemas do momento. E, ao mesmo tempo, a gente queria debater profundamente a educação, como uma educação que fosse humanizadora, que fosse transformadora, né? Que fosse emancipadora, né? E a gente queria, como é que a gente implanta um projeto que vai nessa direção? E aí a gente recorreu a uma segunda solução, vamos chamar assim, que era trazer especialistas da educação, pessoas de grande qualidade, debate nacional, né? E a gente fez um debate permanente com os profissionais da educação sobre isso, para que saísse do dia a dia, a gente construísse um projeto, tanto que a gente construiu o Plano Municipal de Educação, que foi uma coisa inovadora em Jundiaí, muito participativa, muito, como tem que ser a educação,
E também a gente discutiu a lei a proposta municipal de diretrizes para a educação básica também com muito mais profundidade, porque você saiu do dia a dia. Então, eu vou falar de uma forma muito simples aqui. Eu acho que um dos desafios era como é que você separa o cotidiano, a máquina funcionando, daquilo que é a construção de um projeto. E não é fácil fazer isso. Eu vejo isso, eu faço consultorias em muitas prefeituras por aí, hoje, né? E a gente vê que a máquina engole, né? Aquele que está dentro dela. E você às vezes não consegue avançar na construção de uma política mais consistente. Pedro, eu acho sensacional a gente poder ouvir, né, esse olhar seu que tem aí várias experiências. O nosso público aqui no Conversa de Classe é de docentes, mas também de graduandos, né? Tá. E eu acho que é importante, assim, que as pessoas entendam, né, que existem mais camadas quando a gente pensa em política, quando a gente pensa em educação, do que só a gente resolver aquilo que está no cotidiano. Que claro que é importante, como você bem colocou, né? Mas a gente tem que ficar com o olho no peixe e o olho no gato, né? É um pouco disso. E você trabalhou muitos anos em projetos de reurbanização de favelas e planejamento urbano. E, gente, um destaque, tá? Eu estou falando isso como munícipe mesmo, né? Como uma pessoa que mora na cidade. Jundiaí tem um projeto bastante consistente, assim, né? Eu acho que você deu continuidade a esses projetos e outras gestões também foram olhando um pouco para essa coisa do planejamento urbano. Como que você enxerga a relação entre urbanização e educação? E em que medida um planejamento urbano bem feito ele pode impactar o acesso e a qualidade da educação, mas principalmente aí nas comunidades mais vulneráveis? Olha, essa é uma oportunidade que eu tive que foi maravilhosa. Eu trabalhava com planejamento e acabei sendo convidado na época por um padre, o padre Paulo André Laurier Labrossi, que era um padre canadense, com uma visão social muito avançada, e ele virou o presidente aqui da Fundação Municipal de Ação Social, a fundação que trata da questão habitacional, especialmente da habitação social. Ele me convidou para trabalhar e na época eu estava fazendo o plano diretor de Jundiaí, o plano da cidade. Eu pensei se eu devia ir e tal, acabei assumindo a coordenação técnica. E eu fui conhecer os projetos de reurbanização de favelas lá em São Paulo. Fui conhecer de perto, né, as experiências da década de 80, principalmente de São Paulo, em que a gente assumiu aqui em 90, mas eu fui conhecer lá em São Paulo. E eu também estudei um pouco de Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro e tal. E eu aprendi uma coisa, e aí eu saí do planejamento mais, olha que interessante, do planejamento maior da cidade, aquele planejamento mais do conhecimento maior das coisas todas juntas, né? E fui para o local. Eu entrei nas favelas para conhecer a realidade das favelas. E eu percebi uma coisa, isso tem muito a ver com a educação, muito a ver. Os profissionais que estão assistindo aqui a gente reflitam sobre isso. Tudo que acontece dentro da sala de aula, acontece na escola, tem muita reflexão daquilo que acontece fora, lá no bairro, na casa, a criança morando numa situação precaríssima, vivendo uma família que tem muita dificuldade de sobrevivência e que vive conflitos, por conta disso, acaba vivendo conflitos terríveis. A mulher sofre demais nas comunidades mais carentes, todo tipo de violência, de opressão, e isso reflete na vida da criança, né? Então, como é que você faz uma educação, como eu falei aqui no começo, humanizadora, emancipadora, se lá na ponta a criança está vivendo o drama de não ter direito a absolutamente nada ali, né? Então, a reurbanização, ela traz... O Paulo André falava uma coisa muito bacana, está até num quadrinho aqui atrás, ó. Eu tenho um quadrinho que eu escrevi uma vez, um artigo, e eu escrevia, na época de Jundiaí, a reurbanização era um mito, viu? Ninguém entendia muito bem o que era aquilo, ninguém queria muito aquilo. A reurbanizar uma favela, né? Tem que tirar as pessoas daí, aquela coisa e tal, levar lá para a ponta da cidade, longe de todo mundo. E eu tentei escrever um artigo. Esse artigo foi publicado, está nesse quadrinho aqui atrás de mim, ou lá na minha frente, atrás de você. E eu falava assim, mas como é que eu explico isso de forma mais clara possível? O Paulo André, na sua sabedoria, eu falava, Paulo André, eu vou falar que é levar equipamentos, urbanização, melhorar a habitação. Ele falou,
fala assim, Pedro, a favela vira bairro. A favela vira bairro. Eu escrevi um artigo que chama Favela Vira Bairro. E ele me deu um quadrinho que eu guardo até hoje, onde está escrito isso. A gente queria que a favela se transformasse num lugar com todas as condições que um bairro tem. Então, a reflexão disso na vida da criança e na educação, na formação, na educação, é total, é uma ligação direta. Então, eu aprendi isso. E quando eu fui prefeito, eu implantei aqui por uma coisa simples, não é também vamos falar que é uma coisa tão... É uniforme escolar gratuito. Eu dei uniforme escolar para toda a rede, nunca teve Jundiaí, foi implantado pela primeira vez em 2014, Jundiaí, pela primeira vez, né? E eu falava por que uniforme gratuito, né? As pessoas falavam que uma coisa tão importante. Porque o uniforme é autoestima. A molecadinha sai da casa dela já bonitinho, vestido. Também tira um pouco aquela coisa da disputa de uniforme melhor que o outro, da criança. Então, eu acho que foi uma coisa interessante que a gente criou ali para poder dar essa condição, especialmente às crianças mais carentes. Então, a habitação, só para terminar, para não me alongar, eu falava que a moradia é a casa, mas a habitação é tudo. A habitação é o direito à escola, é o direito ao transporte, é o direito ao lazer, é o direito à vida, né? Então, esse projeto para mim foi sensacional na minha vida, que me fez aprender muito do que é uma formação de um indivíduo. E o impacto, né, Pedro, muito grande. Eu vejo que em Jundiaí as escolas estão próximas das pessoas. E isso faz uma diferença tremenda na vida de qualquer um, né? Porque uma escola longe, às vezes você vai criar barreiras, inclusive, para a criança chegar, para a família conseguir acessar. E a escola estando ali perto, você muda, né? E sabe o que está acontecendo, Maíra? Só você falou uma coisa interessante. Você tem a escola e você tem a comunidade. A criança está na escola, ela está bem, né? Quando ela volta, ela tem uma dificuldade, ela volta para o ambiente dela. Está tendo muito agora, assim, um projeto que você traz a criança para uma entidade, um centro comunitário, alguma coisa que lhe dê um segundo tempo ali de formação. Aí você pode trabalhar com formação das artes, que as crianças têm capacidade, têm potencialidade, mas não é desenvolvida. Então, esse segundo tempo de formação, as entidades trabalham muito com isso. Se não fossem as entidades, eu não sei o que aconteceria. Então, acho que é um segundo tempo de formação muito interessante na vida das crianças. Você tem toda a razão, né? Isso muda, né, a perspectiva de vida e de futuro também, né? Exatamente. E você comentou no começo da entrevista que você foi professor de planejamento ambiental e trabalhou diretamente com os alunos, né? Eu queria saber como que essa experiência na sala de aula influenciou a sua atuação na política e se você acredita que a vivência no ensino traz uma perspectiva diferente sobre as necessidades educacionais ao lidar aí com políticas públicas. Essa é uma outra oportunidade que eu tive. E uma curiosidade até, Maíra. Eu comecei a dar aula antes de ser eleito, né? Eu fui candidato algumas vezes, perdi para prefeito. E aí, antes de ser eleito, eu dava aula, né? Formamos o curso lá no Anchieta e dava aula. E aí, quando eu assumi como deputado, eu era suplente, acabei sendo chamado e assumi em 2009. Eu estava dando aula ainda. Eu falei, será que eu paro de dar aula? Né? Porque a vida do deputado é muito atribulada, muita viagem, vai para lá, vai para cá, tem assembleia também. Então, eu pensava, será que eu paro de dar aula? Mas não, eu continuei dando aula. Eu parei depois como prefeito, que ele não dava mais mesmo, né? Porque o prefeito é 24 horas no ar. Mas aí eu continuei dando aula e eu dava aula em dias que eu não tinha votação na Assembleia. Por que eu estou contando isso? Porque dar aula para mim era uma relação. Eu sempre tive uma relação. Eu acho que o professor tem que ter uma relação afetiva com os alunos. É uma relação de afetividade, né? Eu acho que isso é essencial. Se você não gosta disso, não tem essa relação de afetividade, é difícil, né? E eu tinha muito a relação de afetividade com os alunos. E eu debatia com eles, por conta de ser planejamento ambiental, a vida na cidade, os projetos da cidade, a questão da cidade. Então, para mim, era muito fácil isso e muito gostoso de fazer. E quando eu vinha de deputado, eu saía do meu mundo de deputado e entrava na sala de aula, a minha esposa Margarida falou assim que parecia que eu ressuscitava, porque eu vinha cansado
e lá dentro eu me reenergizava, eu voltava a ter energia de novo, né? Tanto que eu chegava em casa e falava, pode que você ressuscitou, né? Porque a sala de aula é o lugar dessa energia, de energia, de troca de conhecimento. Você aprende e ensina, né? Você aprende e ensina o tempo todo. Então aquilo para mim fazia um bem danado. Então eu continuei sendo deputado, mas eu trazia, e eu me obriguei também, quando depois comecei a dar aula, a me atualizar permanentemente, né? Porque você tem que saber, hoje mais do que nunca. Então, assim, foi uma experiência muito legal, e eu acho que a sala de aula é um lugar de formação, de construção de ideias, de as pessoas falarem aquilo que pensam, que, né? O Paulo Freire dizia isso, né? As pessoas devem falar aquilo que pensam, né? Então, eu acho que ali é o local. E foi uma experiência boa, mas estava muito vinculado à minha profissão. Então, isso me facilitava muito a vida, né? Porque eu falava das coisas ali do que eu vivia no cotidiano. Então, foi muito legal isso, uma experiência maravilhosa. Deu uma falhada aqui no o som, Agora voltou. Pedro, que legal, né? Poder ouvir isso, né? Poder ouvir esse seu lado professor também. Mas acho que tem uma curiosidade que ela não é só minha, né? E acho que é uma coisa bacana para a gente falar, até para a gente ir finalizando aqui a entrevista, né? Como que foi lidar com a pressão política e social para alcançar resultados rápidos, principalmente aí no setor educacional, que demanda mudanças a longo prazo, né? E como que você lidava aí com a expectativa da população e, ao mesmo tempo, você trabalhava para criar melhorias sustentáveis para a educação? Esse é o grande desafio. Eu acho que como é que você responde às demandas que são urgentes, emergentes, cobrança, e às vezes até eu vou dizer uma coisa para você, um desvirtuamento da cobrança, porque ela cai muito no mundo político, né? A política, especialmente nos últimos anos, eu peguei o início do processo de polarização política no Brasil, ali na 2013 começaram as manifestações de rua. A gente não compreendia o que era aquilo, não conseguia compreender, porque não era uma manifestação natural, era uma negação da política, né? Então começou ali um processo de negação da política, dos processos de fake news, a rede social ganhou muita força, e eu peguei um tempo de muita cobrança, e eu achava que não eram cobranças normais, eram cobranças desvirtuadas por conta da disputa política, né? Que é natural, ela existe, mas ela foi muito acirrada, e não de um debate político verdadeiro, de ideias diferentes, não. Ela foi um negócio terrível que a gente viveu a partir de 2013 e 2014. E eu peguei esse período como prefeito. Eu e muitos outros prefeitos que a gente troca ideia até hoje e fala que foi talvez o momento mais difícil da história do Brasil e que ainda perdura, né? Então, o debate de ideias passou a se transformar num debate político completamente desvirtuado, né? Mas, independente disso, a gente tem que responder às demandas do cotidiano, ao mesmo tempo que eu falei no início da entrevista, a gente queria construir projetos, e conseguimos construir muitos projetos. E qual é o problema que nós temos hoje, na minha opinião? Eu acho que o processo político está influenciando demais, às vezes, a educação, a saúde, as áreas temáticas dos governos. Porque as pessoas entram em governo e querem mudar tudo, né? E não se respeita aquilo que está sendo construído e tem que ser construído por quem entende, pelos professores, pelos educadores, pelos quem vive a educação. E a gente fez isso, a gente construiu o projeto junto com os profissionais da educação. Quando você chega e quer mudar tudo, a favor de uma ideia que às vezes muito mais é transformar a educação numa mercadoria, isso está acontecendo hoje, para mim, na minha opinião, em alguns estados do Brasil, transformar a educação como mercadoria, eu acho que aí você joga tudo no lixo. Então, acho que um desafio que nós temos hoje, maior do que tudo, é a influência da política desmedida, vamos dizer, passa por cima daqueles que constroem a educação. E isso tem sido um grande problema em cidades e nos estados, né? O estado de São Paulo vive isso hoje. É uma tentativa de entrar na educação não como um debate de ideias, mas como venda da educação, como se ela fosse mercadoria.
Então, acho que o desafio é, agora, num governo como eu vivi, assim, a gente tentava conciliar o dia a dia, o cotidiano, a resposta das emergências da população. É vaga em creche, por exemplo, é uma demanda muito presente e não é fácil, porque você não consegue construir creche, ela tem um custo alto. Se você faz parceria com creches privadas, você tem que tomar todo o cuidado do mundo para garantir que a questão pedagógica, a questão do funcionamento da creche tem que acontecer de forma mais correta possível, então é um ponto delicado. A questão da inclusão, né, inclusão da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, já era um desafio e hoje ainda tem outras inclusões necessárias que estão crescendo demais, né, no debate da educação. Então, assim, a questão pedagógica nas escolas, a questão da participação da família, da comunidade nas escolas, tem muitos desafios. Então, a conciliação não é fácil, mas ela exige. Aliás, o que a gente teve no Brasil, para finalizar, assim, importante nas últimas décadas, independente de métodos e visões da educação, é que a educação se sustenta por conta da sua estrutura. Aqueles que constroem a educação mantêm isso, que também acontece na saúde com o SUS. Isso tem se mantido. Agora, o ataque que está sendo feito nos últimos anos à educação é muito violento. É como para que ela seja mais mercadoria e menos formação do cidadão. Isso é uma coisa preocupante. Sabe, Pedro, às vezes eu até comento, né, informações que a gente até precisa mudar o termo, né? Às vezes não é a violência na escola, mas é a violência contra a escola, né? Em algumas situações não é na escola em si, é contra, né? E que isso às vezes é projeto mesmo, como você disse, de ideias, né, que não estão vinculadas à melhoria mesmo, né, da educação como um todo, né? Pedro, quero te agradecer, né, pela fala incrível, né, uma entrevista maravilhosa aí que você fez para a gente. Obrigada pela sua generosidade em estar aqui no Conversa de Classe. E quero saber se você tem alguma mensagem de finalização aí para deixar para o pessoal. Eu acho que, bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade. Para mim foi maravilhoso poder debater aqui. Não sou especialista na educação, o meu olhar da educação é de quem viveu a política, né? E acho que a política, a boa política, eu acredito nela como transformadora, né? A política me fez muito bem na minha vida. Eu falo que a política para mim foi maravilhosa. Ela me fez compreender muito mais as pessoas, me relacionar, olhar para as pessoas de uma forma diferente, né? Além do cidadão que está do teu lado, mas como uma pessoa que precisa de coisa que você pode participar desse compartilhamento, né? Então, eu acho assim, eu acho que eu pudesse deixar uma mensagem aqui, que essa luta permanente, essa resistência, talvez a palavra seja essa, porque a gente possa ter uma escola sempre de qualidade, uma educação de qualidade, transformadora, humanizadora, democrática. Eu acho que essa é uma luta que tem que ser permanente. Os tempos não são lá muito bons que a gente vive hoje, não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? Não é fácil o que a gente está vivendo, essa fase que a gente está vendo no mundo, mas essa resistência de acreditar e lutar por isso, a gente tem que continuar fazendo sim, com certeza. Muito obrigado, poder estar aqui é uma maravilha. Eu que te agradeço, né, novamente a disponibilidade. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Valeu.